A vegetação brasileira está ameaçada pela ação perversa e insana do homem. O número de espécies sob risco de extinção aumentou mais de 4 vezes em 16 anos. A nova lista oficial da flora brasileira ameaçada de extinção, divulgada no mês de setembro pelo Ministério do Meio Ambiente, mostra que 472 espécies nativas podem deixar de existir caso os desmatamentos não sejam controlados. No caminho inverso a essa ação criminosa estão os botânicos, profissionais que ajudam a multiplicar o patrimônio natural, desbravando matas, descobrindo e registrando novas plantas. No Brasil, o maior inventário da vegetação é a Flora Brasiliense, uma coleção que começou a ser realizada no século XIX e ainda hoje instiga estudiosos da botânica nacional ou apenas curiosos que se encantam com a perfeição dos registros. Esse é um dos destaques do programa Conhecer de hoje. Protetores da natureza, a importância do trabalho dos taxonomistas na identificação da vegetação brasileira, um passo importante para a preservação ambiental. Relíquia da Botânica, Departamento Nacional de Obras Contras Secas vai restaurar coleção Flora Brasiliense, que reúne o maior número de exemplares da vegetação brasileira. Ceará desperta para benefícios sociais e econômicos da agroecologia e enche as lavouras de alimentos saudáveis com criatividade no trato da terra e trabalho diário. Sustentabilidade. Na Serra Grande, agricultores familiares orgânicos encontram também mercado direto com o consumidor, com práticas de economia solidária. O programa Conhecer está no ar. Maior inventário da vegetação brasileira. A Flora Brasiliense é uma coleção secular que reúne textos informativos e gravuras detalhadas sobre mais de 20 mil espécies da fauna nativa. Um exemplar desta raridade está no Departamento Nacional de Obras Contras Secas, em Fortaleza. Os naturalistas estrangeiros que pesquisaram as nossas espécies desde o início do século XIX são exemplo de dedicação à natureza. Agora, no século XXI, quando muitas espécies da vegetação brasileira estão ameaçadas de extinção, o trabalho dos botânicos deve ser ainda mais estimulado. Eis um pedaço do oxigênio brasileiro. Mais uma amostra da diversidade natural está a um passo de se eternizar nos registros da vegetação nacional. Esse é o habitat dos taxonomistas, cientistas responsáveis por identificar, descrever e classificar organismos da biosfera. Aqui no campus da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, nos acompanhamos do agrônomo Afrânio Fernandes, professor aposentado da UFC e autor de quase 2 dezenas de livros sobre botânica e geografia. O estudo, realizado por especialistas como ele, é fundamental para se conhecer a biodiversidade, o número de espécies, onde elas estão ou onde não podem mais ser encontradas. O papel principal do botânico é a identificação das plantas. E esse fato, ou através dele, nós podemos identificar aquilo que está faltando nas nossas matas. Você fala, a planta tal está em extinção. Como é que você deduz ou conclui esse fato? É através da falta de coleta de material botânico que você não encontra mais, no caso nosso, na Caatinga. O Ministério do Meio Ambiente confirma que a Caatinga está sendo destruída em um ritmo mais agressivo do que a Amazônia, junto com os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado. A prova da devastação está nas estatísticas. As espécies da flora nacional sob risco de desaparecer passaram de 108 em 1992 para 472 em 2008, segundo a lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente. Conhecer as espécies é o primeiro passo para implementar ações de preservação. Daí a importância de os vegetais serem identificados pelos taxonomistas.
Depois de coletados, eles seguem para o herbário, onde passam por uma série de procedimentos antes de serem arquivados. Primeiro são prensados. O papelão e o jornal é para roubar a umidade desse material na secagem, e ele não enrolar. Então, após a gente faz aqui uma pilha e depois nós amarramos essa prensa, amarramos mesmo com força, para que esse material, ao secar, ele não enrole. As plantas são identificadas e montadas cuidadosamente em folhas de papel. Depois da montagem, os exemplares das plantas são trazidos para o freezer. Aqui eles ficam mantidos para evitar o ataque de pragas. Não é isso, professor? É assim, após a secagem, eles vêm aqui, permanece uma semana, né, nessa temperatura abaixo de 0 grau, para eliminar qualquer inseto, uma lagarta que possa vir do campo, né, para não infestar lá a coleção. Uma semana depois, as plantas estão prontas para serem arquivadas. Aqui no herbário Prisco Bezerra, da Universidade Federal do Ceará, existem mais de 40 mil exemplares de 20 mil espécies brasileiras, a maioria do Nordeste. Todas as plantas são mantidas refrigeradas 24 horas para evitar deterioração. A conservação é impressionante. O primeiro exemplar do herbário, coletado em 1939 no Rio de Janeiro, é prova. Considero a grande importância dos herbários que junto a ele trabalham os taxonomistas, né, que identifica cientificamente as plantas. E uma outra seria a conservação desse material, coletas que são feitas em locais que às vezes aquela própria planta não existe mais, mas fica aqui um registro que ela existia naquele local. Um grande pedaço do patrimônio natural brasileiro está guardado em textos e imagens no material considerado o maior inventário da vegetação nacional, a Flora Brasiliense. Uma das coleções completas é encontrada na Universidade Federal do Ceará. Esse aqui, o Dr. Prisco Bezerra, que era, na ocasião, diretor da Escola de Agronomia, no sebo, no Rio de Janeiro, encontrou esse livro e comprou isso. Sorte. Sorte mesmo, pela raridade. Para conhecer melhor a publicação, viemos à biblioteca do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, em Fortaleza, que possui em seu acervo de obras raras uma coleção da Flora Brasiliense. Os livros vieram do antigo Instituto Agronômico José Augusto Trindade, em São Gonçalo, na Paraíba. A coleção serviu para o trabalho dos agrônomos e hoje é relíquia. Acredita-se que edições originais como esta existam pouquíssimas no Brasil. A Flora Brasiliense, publicada em 1906, traz informações e desenhos de quase 23 mil espécies vegetais, 20 mil nacionais. E mesmo um século depois, permanece instigante, referência da botânica do país. São 40 volumes, todo escrito em latim, porque o latim ainda é a língua oficial da literatura botânica. Qualquer trabalho científico só é validado quando é escrito em latim. Há o registro de 20 mil espécies. 20 mil espécies. Agora, de lá para cá, 3 vezes ou mais vezes foram publicadas, foram descritas, foram identificadas cientificamente. Mas nunca compiladas. Mas não tem nenhum livro que registre isso. A coleção impressiona pela riqueza das gravuras. O que mais caracteriza, o que mais chama a atenção, são esses desenhos que você vê, olha aqui, samambaia. Essa é a samambaia que tem aqui na Baturité. Você vê a planta, você pega a planta e diz, não é possível. O principal organizador da obra foi o médico e botânico alemão Carl von Martius. Em 1817, ele iniciou uma viagem de 10 mil quilômetros pelas matas brasileiras, numa missão austríaca composta por naturalistas e integrada por Leopoldina, futura esposa de Dom Pedro I. Desbravar a mata brasileira de norte a sul em pleno século XIX foi desgastante e difícil, o que agrega mais valor à obra. O grande trabalho que esses pesquisadores tiveram quando coletaram plantas no Brasil foi como eles chegaram ao interior.
não tinha veículo nenhum, o único recurso era jumento e burro. Esses animais, às vezes, se assombravam. Quem conhece o interior sabe o comportamento de um jumento quando se espanta. Então, aquele jumento ia com toda a carga, todo o material coletado eram colecionados em papéis especiais para que as plantas não perdessem a sua forma, o seu valor, para que, como nós vimos aí nos desenhos, eles pudessem ser observados. Mas às vezes o jumento se assustava com qualquer coisa, saía correndo, pulando e toda aquela carga era perdida. A flora brasiliense levou mais de 6 décadas para ficar pronta, do início da impressão, em 1840, até a publicação final, em 1906. Com mais de 60 botânicos na equipe e editores que se substituíram ao longo dos anos, ela é resultado de trabalho minucioso, bancado em sua maior parte por recursos estrangeiros. Quando o Márcio coletou, ele precisava de ajuda. Então, Ferdinando da Áustria e Ludovico I da Baviera, que eram os reis naquela época, eles contribuíram para Márcio fazer o trabalho, quer dizer, no Brasil, feito por Márcio, um alemão e financiado por esses dois. Quando um deles faleceu, o Pedro II contribuiu também com dinheiro para completar o resto da obra. Agora, que o interesse dele? Naquele tempo era a ciência. Ciência que orgulha as bibliotecárias responsáveis pela manutenção do acervo do Departamento Nacional de Obras Contra-Secas, órgão que nasceu praticamente junto com a história da flora brasiliense. Às vésperas do centenário do DENOX, comemorado em 2009, um dos projetos do órgão é restaurar a relíquia da botânica. Nós primeiros contactamos com as funcionárias responsáveis, bibliotecárias e químicas responsáveis pela parte de restauro lá da Biblioteca Pública, né, governador Menezes Pimentel, e elas vieram aqui, examinaram toda a coleção, certo? E disse, Ave Maria, isso aqui é de grande valor. E também, ela é muito procurada aqui, as pessoas agora são todas curiosas, entendeu? Para conhecer a flora. Aí a gente tem a receio de que ela possa estragar mais e mais, né, com o manuseio. Restaurar esse passado é uma forma de garantir que o futuro conheça o interesse do mundo pela nossa botânica. É como um alerta de que a preservação da biodiversidade brasileira passa pela preservação da nossa própria história. Conhecer as espécies que nos cercam e nos dão o oxigênio necessário para viver é uma missão de todos para garantir a nossa própria existência. Daqui a pouco, no programa Conhecer, mercado dos orgânicos movimenta bilhões de dólares no mundo e Ceará desperta para benefícios sociais e econômicos da agroecologia. Lavouras cheias de saúde. Associações de produtores são profissionais nos orgânicos. As hortaliças abastecem o mercado local e grandes redes de supermercados. Muitos são os fatores do potencial expansivo da agricultura orgânica no Brasil. Rica biodiversidade, condições climáticas favoráveis, com temperaturas médias de 21 a 27 graus e 3.300 horas de sol por ano, a presença de 12% da água doce do planeta e milhões de hectares de terra a serem explorados de maneira sustentável. O Ceará tem despertado para os benefícios sociais e econômicos da agroecologia e está enchendo as lavouras de alimentos saudáveis com grandes e pequenos produtores. No estado, em todas as regiões, agricultores familiares se dedicam à produção orgânica. A maior concentração está na Serra da Ibiapaba. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação revela que a agricultura orgânica é praticada comercialmente em 120 países, ocupando 31 milhões de hectares e com um mercado que fechou o ano 2007 em 40 bilhões de dólares.
E as estimativas são positivas. Até 2010, o mercado orgânico mundial deve movimentar 60 bilhões de dólares. Os Estados Unidos já representam 20 bilhões de dólares, um crescimento de 20% no ano passado, o que torna o país o maior mercado do mundo. Outro destaque é a Alemanha, referência internacional no cultivo agroecológico, que responde por 1/3 dos 15 bilhões de dólares negociados na Europa. No Brasil, o mercado, já crescente, ganhou impulso depois da regulamentação da Lei dos Orgânicos em dezembro do ano passado. O país tem uma área de 800 mil hectares de produção orgânica, com aproximadamente 19 mil propriedades dedicadas a este tipo de cultivo. E o Ceará tem uma parcela na estatística, com mais de 20 mil hectares com cultivos orgânicos. O estado se destaca na produção orgânica de mel na região do Cariri, de caju no litoral leste, de banana na região norte, café no maciço de Baturité e de hortaliças na Serra da Ibiapaba. A Serra Grande, com sua natureza favorável, abraçou a produção orgânica familiar, que é referência no estado pela organização, visão social e ousadia dos produtores. Nós vamos conhecer o trabalho desenvolvido por 2 grupos de agricultores familiares representativos da região. A APOI, Associação dos Produtores Orgânicos da Ibiapaba, com sede no município de São Benedito, e a Associação dos Moradores do Agudo Orgânico, em Ibiapina. O assentamento Agudo, formado em 2006 a partir do projeto Crédito Fundiário do Governo do Estado, reúne 10 famílias de agricultores totalmente voltados para a produção orgânica. Tudo começou com a ideia de cultivar a terra de uma forma diferenciada, com mais qualidade de vida, tanto para os trabalhadores quanto para os consumidores. A experiência que deu os primeiros passos pequenos, hoje vê um horizonte fértil de saúde e renda. A caminhada começou com a certificação há 1 ano e meio. Depois, eles prepararam o terreno para receber os tratos orgânicos. Como a gente comprou essa terra já de outras pessoas, ela estava totalmente descoberta. Mas hoje a gente já estamos contando com parcerias, estamos implantando as matas ciliares, estamos preservando a mata de hoje de 36 hectares que já existia na propriedade. Hoje ela se encontra averbada ao IBAMA e à SEMAS. E a gente vai estruturando a terra com insuficiência, no caso do NPK, a gente está insuficiência de calcário, no caso, a gente está corrigindo a acidez do solo. O sítio Agudo desponta na produção de maracujá, cultivado por enquanto em 8 hectares coletivos e em 1 hectare individual. Por semana, 360 quilos são vendidos em municípios vizinhos, mas os agricultores esperam ampliar mercado e chegar a supermercados da região. Para garantir produção constante, são respeitadas a durabilidade da cultura e a rotação de plantio. A plantação do senhor de maracujá já está na última colheita, né? Que já está com mais de 2 anos. Aí, a partir daí, o senhor vai fazer o que com a terra? Bom, vai passar por um período de descanso para evitar a corrosão do solo. A gente vai procurar fazer uma adubação verde, procurar trabalhar de novo o solo, tentar fortificá-lo de novo, fazer algumas culturas de colheita rápida, como hortaliças, pimentão, beterraba, cenoura. O zelo com a terra volta em benefícios. A natureza se manifesta a favor do homem. O mangangave ele só vem para o produto maracujá, para a flor do maracujá, exatamente por isso, porque a gente não usa agrotóxico, não tem o veneno, não fica aquele mau cheiro na planta. Então o besouro vem com mais facilidade e se sente mais à vontade para fazer a polinização dele. E ajuda vocês? E ajuda nós, com certeza. O sítio Agudo produz outras culturas consorciadas ou não ao maracujá. Eu planto beterraba, planto chuchu, planto milho verde e batata doce. Tudo orgânico? Tudo orgânico. Nós não maltratamos a terra, não usamos produtos tóxicos. E assim dá para ter uma boa produção? Dá sim. A prova está aqui, né? Vocês podem ver que dá certo. O campo bonito. Campo bonito, todo mundo saudável, comendo bem. Com uma rotina assim, é impossível não perceber a felicidade no ambiente do assentamento e no comportamento das famílias do sítio Agudo. A gente está produzindo saúde, né? Por se produzir saúde, não há por onde a gente ficar zangado ou emburrado, não. A gente
Graças a Deus, somos muito felizes com isso. A satisfação com o trabalho faz a mente fervilhar de projetos para consolidar a atividade orgânica. O sonho mais imediato dos produtores é a construção de um telado de quase 2 hectares que vai agregar valor aos produtos. A associação foi contemplada pela Secretaria Estadual de Cidades e garantiu verba de R$ 137.800. O projeto vai justificar a essência do termo agricultura familiar. O homem vai trabalhar dentro do telado da produção do tomate, certo? O jovem no viveiro de mudas e as esposas vão trabalhar na casa de embalagem. No município de São Benedito, outro exemplo de sustentabilidade. O sítio Baixa do Cedro, ligado à APOI, Associação dos Produtores Orgânicos da Ibiapaba, integra toda a propriedade, com diversificação de atividades orgânicas. Com base nos conceitos da agroecologia, o sítio alia o cultivo de fruticultura, de hortaliças e a criação de animais e consegue obter ótimos resultados da terra situada na região do Carrasco, uma área de transição na serra entre os climas úmido e seco. Você tem todas a parte hortifrutigranjeiros, né? Onde tem a parte de fruticultura, onde ocorre toda essa integração, né? de todo o processo produtivo. Já o Sítio América, no município de Ibiapina, é responsável por abastecer os canteiros dos agricultores associados. Este sítio pertence a um dos sócios da Associação dos Produtores Orgânicos da Ibiapaba. Aqui são produzidas e distribuídas todas as mudas de hortaliças que atendem à APOI. O cultivo é realizado a partir do pedido de cada agricultor, de acordo com o escalonamento da produção. Isso funciona através de uma programação de plantio, né, que é feito unindo todos os produtores e cada produtor recebe uma programação que é baseada no volume de produção que o mercado está pedindo, né? As mudas abastecem também esta outra propriedade no município de São Benedito, onde são produzidas hortaliças orgânicas que são vendidas à maior rede de supermercados de Fortaleza e à maior rede do Piauí. Atender a demanda tão grande é possível com o planejamento de plantio aqui dentro e com os outros sócios da APOI. A associação, criada em 2001, conta com 12 sócios. Um grupo de produtores, né, de vários municípios, preocupado com o uso indiscriminado de agrotóxicos na Ibiapaba. É uma forma da gente ser um pingo d'água no oceano, de querer salvar o planeta, no caso da devastação do meio ambiente, né? Uma das culturas mais atacadas por pragas de lavouras é o tomate, que tem sido castigado ao longo de décadas por manejos errados e destrutivos da terra. Por isso, o principal desafio dos agricultores orgânicos é mudar a mentalidade dos próprios produtores, convencê-los de que dá para manter canteiros ao mesmo tempo fartos e saudáveis. Eu estou no meio de uma plantação de tomate cereja aqui na Serra da Ibiapaba. E o viço das hortaliças é a prova de que é possível obter excelentes resultados com práticas ecológicas e organizadas. Quando a gente iniciou há 7 anos atrás nosso trabalho aqui na APOI, o tabu era esse, produzir tomate e repolho. O pessoal do convencional sempre dizia, cadê o tomate, cadê o repolho? E hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo produzir tomate a céu aberto, né, com qualidade, convivendo com os insetos, né, criando um ambiente saudável por ambas as partes. Com isso nós conseguimos produzir um tomate usando esses produtos naturais, sem ter dependentes químicos. E por um acaso deu uma praga, aí como é que vocês fazem? Bom, aqui nós temos nossos produtos naturais que a gente usa aqui, tem o tricograma, que é uma vespa que a gente usa para controlar o fura, né, que é a principal praga do tomate aqui, é o fura. Nós temos também a urina de vaca, óleo de ninho, outros produtos naturais, produtos feitos com pimenta malagueta, entendeu? Os fermentados feitos também, tudo com produtos naturais. Com isso você vai procurando equilibrar. E se nós não temos controle, se por acaso a gente faz o quê? No próximo plantio uma rotação de cultura. Nós não vamos plantar produtos da mesma família, vamos plantar outro produto, que com isso você vai equilibrar o solo. Você vai desmanchar aquela sequência daquela praga, quebrar. Entendeu? E a questão de evitar sempre a monocultura. Da
daqui a pouco como criatividade no trato da terra e trabalho diário conseguem equilibrar os altos custos do cultivo orgânico. Agricultores familiares orgânicos da Serra da Ibiapaba encontram um mercado direto com o consumidor, com práticas de economia solidária. A natureza favorável e a movimentação financeira gerada no mercado orgânico ajudam a explicar o crescimento do número de propriedades voltadas à prática ecológica no Brasil. Hoje, elas chegam a quase 20 mil. E o melhor, a renda está chegando aos pequenos. 80% dos projetos certificados no país são de agricultores familiares. Mas equilibrar os custos, que são altos, com preço acessível aos clientes, não é fácil. Chegar ao consumidor final sem intermediários também é desafio, mas que está sendo vencido com criatividade e muito trabalho na região serrana cearense. Os desafios para os produtores orgânicos são muitos, principalmente em relação aos custos. As despesas são maiores porque as ecotécnicas exigem total atenção à terra em todas as etapas e a permanência maior do agricultor na propriedade, o que se reflete em custo com mão de obra. As formas de utilização das ecotécnicas, né, o estabelecimento de um ambiente mais saudável, ele requer o quê? Uma recuperação, né, de um ambiente desgastado. Então o agricultor, ao invés dele usar o adubo químico, sintético, que está ali pronto para uso, ele vai produzir o seu composto, né, o seu biofertilizante líquido. Então ele precisa de uma mão de obra, né, para produzir esse próprio adubo. Quando ele faz as caudas fertiprotetoras ou as caudas que são utilizadas como inseticidas, ele mesmo tem um tempo para a produção desse trabalho. Então, toda a construção das curvas de nível de proteção do solo, os renques quebra-ventos, então existe uma maior dedicação do produtor, que isso é feito da forma de mão de obra. Depois que o nosso produto é feita a colheita, para ele chegar no consumidor final, ele tem que ter uma rastreabilidade. E como é que é feito isso? Ele já sai embalado com o selo da certificadora, e com o selo também da associação e da própria distribuidora, que é o selo, o código de barra. E com isso vai um produto já selecionado, higienizado, e com isso onera muito o preço. Embora o consumidor saiba que vai pagar mais pela maior qualidade do alimento, a meta dos produtores orgânicos é tentar equilibrar valores, não distanciá-los tanto dos produtos convencionais. À medida que o tempo vai se restabelecendo, a gente já verifica uma redução da ocorrência de pragas, né? Então já começa o agricultor a ganhar, evitando o quê? Utilizar produtos para controlar pragas ou insetos e melhorando a fertilidade do solo. Então ele já começa a reduzir também, paulatinamente, o uso de adubos, mesmo os orgânicos, mesmo os mais saudáveis no seu solo. E o preço do produto orgânico, a gente está tentando, né, dentro da secretaria também, junto com as vinculadas, a Emates e o Instituto Agropolos, o desenvolvimento de feiras locais, né, onde o agricultor vai produzir no seu local e vender para a população local. Aqui na Serra Grande, isso já é realidade. Os agricultores da Associação dos Produtores Orgânicos da Ibiapaba encontraram um mercado direto com o consumidor, com práticas de economia solidária. Aqui no centro de Tianguá são comercializados os produtos orgânicos que acabaram de sair do campo. A Bodega do Povo reúne uma variedade de alimentos ecologicamente corretos. É a garantia de acesso do agricultor ao consumidor final. A Bodega do Povo, gerida pela Cooperativa dos Pequenos Produtores e Artesãos, nasceu em 2004 num projeto da Pastoral Social da Diocese de Tianguá para atender a maior necessidade do homem do campo, encontrar um ponto de venda que proporcione renda e seja vitrine do trabalho executado nas lavouras. Eles sempre produziam, mas acabavam comercializando no mercado convencional ou para os atravessadores, né? Então essa necessidade fez com que a Pastoral Social
Pastoral Social pensasse um projeto para que pudesse estar vindo atender esses grupos e dando um ponto de apoio para eles, para essas pessoas, para que eles pudessem estar comercializando o seu produto diferente, de uma forma diferente. Artesanato, frutas, hortaliças, cachaça, mel. Resultado da mão de obra dos cooperados da Bodega do Povo, 50 produtores ao todo. Esse aqui é o mel de abelha, também produzido numa das comunidades, né, que a gente acompanha, lá na comunidade Morada Nova, que é um assentamento também. Aqui de Tianguá. Aqui de Tianguá. Como eles receberam o recurso no ano passado, para estar potencializando o projeto deles, agora eles estão fazendo o retorno desse recurso que eles receberam através do mel, né? Porque a partir do momento que eles recebem um recurso, quando eles vão devolver, se eles não puderem devolver em dinheiro, eles podem devolver com produto, né? Então, isso vai gerando uma sustentabilidade não só do grupo, mas da Bodega do Povo. Seu Raimundo é um dos sócios fundadores do projeto e abastece as prateleiras com o maracujá produzido no sítio São João, em Tianguá. A agricultura praticada por ele tem raízes na consciência ambiental. A gente fundou isso aqui, consegui projeto para trabalhar orgânico, para zelar pela saúde da minha família, pela saúde dos consumidores. Saúde da qual Sônia não abre mão. Ela mora no município de Ubajara, mas está sempre aqui em Tianguá à procura dos alimentos orgânicos. Mesmo morando em outra cidade, eu procuro porque eu sei que tem qualidade. A gente sabe de onde vem, né, e tem a responsabilidade de passar alimentos sadios dentro de casa também. E eu gosto de me cuidar, então eu sempre procuro algo assim parecido. Para os consumidores que não vêm até a bodega vai até eles. É o projeto Cesta Orgânica. O cliente escolhe entre a lista de produtos os que ele quer receber em casa. Para adesão, uma taxa de R$30 que as pessoas pagam, né? E aí você se associa, você é um sócio consumidor da bodega, né? E todo sábado, 7 horas da manhã, a cesta vem de São Benedito e aqui tem uma pessoa no espaço responsável para poder estar entregando esses produtos. A partir de comportamentos como esses, dá para entender que a produção orgânica não é encarada pelos agricultores apenas como um negócio, mas como um modo de vida. Não é a questão do imediatismo, por exemplo, o consumidor, o produtor convencional, ele pensa no imediatismo, o nosso não. É um negócio com o pé no chão, com o tempo. E a lucratividade também se transforma em saúde para os nossos cooperados que estão trabalhando, né? O pessoal da associação está trabalhando a questão da vida dele, de não se intoxicar. Hoje, se houvesse uma nova proposta de voltar para trabalhar com convencional, certamente a gente não iria, né? Porque a gente, a cada vez que trabalha e que produz, vai se sentindo mais sustentado com essa atividade. O futuro será dos nossos filhos, certo? Então a gente quer aprimorar do melhor possível, tirar 100% do proveito para que nossos filhos tenham proveito 100%. Infelizmente meu pai não pode ver mais isso hoje, mas com certeza seria um orgulho para ele e seria uma contravenção do que ele dizia antes. E ele dizia o quê? Ele dizia que não tinha futuro e hoje eu estou mostrando que tem futuro a agricultura orgânica. Esse foi o programa Conhecer de hoje. Se você quiser se comunicar conosco, pode mandar uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.